aí, PVzito? Olha só, é importante pensar que o Paraguai também se classifica hoje, se ganhar do Brasil. O Paraguai ganhou do Brasil em território brasileiro 2 vezes na história. Nas duas colocou água no chope. Em 1949 era a final do Sul-Americano, se o Brasil vencesse em São Januário seria campeão. O Paraguai venceu, forçou jogo extra. O Brasil foi campeão mesmo assim, mas no jogo extra. E em 2002, a última vitória do Paraguai, de lá para cá são 5 jogos no Brasil, o último jogo Brasil e Paraguai, que o Paraguai venceu no Brasil, foi o jogo da festa do Penta. O Brasil voltou e foi jogar em Fortaleza para agradecer a torcida cearense e perdeu por 1-0 o gol de Cueva. Esperamos que não seja a terceira água no chope. Mas o Paraguai imagina empatar o jogo, contar com a vitória do Uruguai e o Paraguai se classificar. E para se classificar, o Paraguai precisa de um empate nessa circunstância e o Brasil precisa ganhar. Isso quer dizer, resumindo, que não vai ser um jogo tranquilo, né? Até porque o Paraguai vem bem, 9 jogos de invencibilidade, mas a gente vai destrinchar tudo sobre essa partida. E, claro, vamos fazer essas contas também para a classificação do Brasil. Já, rapidinho, vamos para um break agora no início do programa no canal UOL, mas a gente já volta em um minutinho, aí a gente vai, direto para falar sobre seleção brasileira e todos os outros assuntos também. A gente já volta em um minutinho. A gente está no break agora. Galera do YouTube, vamos chegando por aqui. Já estou acompanhando aqui quem está entrando aqui na nossa live. O Jonathan, o Evandro, a Brunella, o Rodrigo, o Anselmo, todo mundo por aqui. Glauco também dando boa tarde para gente. José Dalvo, valeu, gente. Vamos chegando por aí. E vou lançar a enquete para vocês, hein? Qual que é a enquete? A enquete é a seguinte. Seleção brasileira. O Brasil vence e se classifica para a Copa do Mundo hoje? Sim. Ganha, mas não se classifica, não, empata ou não, vai perder. A gente tem que fazer umas continhas aí. O ganha, mas não se classifica é mais difícil, né? Não, ganhar e não se classifica só se o Brasil vencer e o Uruguai não ganhar da Venezuela. Porque para garantir a seleção precisa vencer e o Uruguai tem que bater a Venezuela. E se o Uruguai empatar lá em Montevidéu contra a Venezuela, mas a Argentina vencer a Colômbia, o Brasil também passa garantindo os 3 pontos hoje. Então, esses são os cenários aí da seleção brasileira. Mas parece que tem que ganhar. E aí tem que ganhar. Primeiro, então vamos por partes. Vamos por Brasil partes. ganha hoje, Hernanzito? Primeiro. Eu acho que ganha hoje com uma certa, não vou dizer com uma certa facilidade, mas acho que é um jogo para você impor a sua superioridade jogando em casa. E toda essa questão da torcida, a estreia do Ancelotti em casa, né, no Brasil, né? Acho que isso tem que fazer valer. Mais de 45 mil ingressos vendidos. Vai estar lotado hoje, hein? Vai ser interessante de ver o comportamento da torcida. E o Uruguai ganha da Venezuela para completar aí a classificação? Eu acho que esse jogo está com cara de empate. O Uruguai não está bem. O Uruguai não está bem. Está com cara de empate porque a Venezuela vai dar a vida. Seria algo histórico, né? Para a Venezuela, né? Uma classificação para uma Copa. Eu gostaria muito de ver a Venezuela na Copa. Cara, assim, essa Copa tá tão estranha. Sabe que o futebol mais defensivo... Eu não vou falar isso. Fala, PVzito. A gente tá no break, a gente tá no YouTube só. Pode falar. O futebol mais defensivo do mundo é... Mais ofensivo? Defensivo. Defensivo do mundo. Que é o do Uzbequistão. Tá na Copa. Qual é a capital do Uzbequistão? Não sei. Tashkent. Tashkent. O Uzbequistão é o futebol mais defensivo porque é lá que os Uzbeques estão. Falei que não era para falar. Olha só. Ainda bem que hoje eu só faço meia hora de programa. Uma coisa muito doida, cara. Os Uzbequistão na Copa. A Itália pode ficar fora de novo. A Venezuela pode ir para a Copa. É a Copa de todo mundo. Não é a Menos Copa do Chile. mundo, é a Copa de todo mundo. Menos do Chile. E o do Brasil que está sofrendo para classificar, mas... PVC, você está dando a volta e não está respondendo a nossa enquete. O Brasil vai ganhar e vai classificar. Tá. Pro Hernan, ganha, mas não classifica ainda. Então, vamos... Não, ganha e classifica. Ganha e não classifica. Voltamos então no canal UOL, vamos falar sobre seleção brasileira então? Já lançamos a nossa enquete aqui, hein? E o pessoal que está na TV também pega a segunda tela aí, pega o celular e vota também na nossa enquete. Aliás, deixem um like aqui no nosso programa também no de primeiro. O Brasil vence e se classifica para a Copa do Mundo hoje? Sim, ganha, mas não se classifica. Não, empata ou vai perder. Esse cenário pessimista nós não gostamos não. Vamos falar sobre essa partida, então? Aliás, hoje é aniversário de Ancelotti, né? 66 anos. Carleto. Carlinhos para os mais íntimos já.
Completa 66 anos, vai estar com a família lá, claro, esperando uma vitória. E um estádio cheio, mais de 40 mil ingressos vendidos. Passou de 45 já? Passou de 45. E entre esses 45 mil torcedores ou espectadores, estarão lá André Hernan e PVC? Eu vou estar credenciado imprensa lá em cima. Mas eu quero saber como é que vocês acham... Ah, é o mosaico que a gente está vendo aí, né? O mosaico que estão montando. É isso? Estão montando um mosaico em homenagem ao Carleto. O que vocês acharam dessa homenagem? Hein? Tá cedo ou merece? Não, merece. Vai ser amarelo e verde, né? E é verde na Neoquímica Arena, hein? Não, não é verde, não. Não é verde, não? Verde e amarelo. Vai ser verde e amarelo. Tá. Vai ser verde e amarelo. Porque a seleção brasileira vai estar lá e vai ser verde e amarelo. E a seleção brasileira é verde e amarelo, né? Mas verde na Neoquímica Arena... O gramado é o quê? O gramado é mais verde. Pois é, não sei. Não, tudo certo. O lance vocês acham que já merece essa homenagem? Carleto pra ele, aniversário, estreia no Brasil? É simpático com um treinador que chega, uma novidade. É um cara vitorioso, chegou assim já muito preocupado em querer falar o português, muito preocupado em querer se adaptar à cultura brasileira, conhecer o país, a conhecer o que o Brasil tem a oferecer. Então, assim, acho que é simpático com um profissional que vem trabalhar no Brasil, vem trabalhar no futebol brasileiro e está se dedicando. Acho que é uma troca interessante. Ser um bom anfitrião, né? Acho que é isso. Bem, um bom cartão de visita para o nosso treinador. Para você, PVzito? O Carleto é pop. O Carleto cara, super pop. É muito pop. Acontecendo isso é muito claro. Nesse momento, é lua de mel. Empatou com o Equador, a gente reclamou. Muita gente tem uma expectativa de ser diferente. Quem reclamou? Você reclamou? Não, muita gente reclamou. Na imprensa, muita gente reclamou. Muita gente reclamou, achou o jogo chato, né? Que ofensivamente a seleção não encontrou soluções. A gente passa a discutir a geração brasileira, se a geração é o maior problema, ou se não é. Sim. Mas assim, o ponto, esse... E não é verdade que seja porque o Ancelotti é italiano e é estrangeiro, a gente vive com o nosso complexo de vira-lata. O início do Filipão foi de lua de mel, no comecinho. Do Luxemburgo foi de lua de mel, empatou com a Iugoslávia e foi lua de mel. Depois meteu 5-0 no Equador, é verdade, nos Estados Unidos. Tite chega com uma aprovação gigante também, deixando um grande trabalho no Corinthians. O início é sempre bonitinho, é sempre bom. Depois é que a gente vai entender o que vai ser o trabalho. Até o Dorival Júnior foi cheio de otimismo. Então, os primeiros 2 jogos, tá tudo ótimo. O Diniz foi bem também nos primeiros 2 jogos. A questão é o que vai acontecer com o trabalho. E o ponto é a gente pensar num processo de recuperação da seleção brasileira e do futebol brasileiro. Eu acho que a cobrança inicial está dando certo em alguns cenários, porque tem uma coceira ali na CBF de fazer o primeiro projeto de fair play financeiro, por exemplo. Mas vamos falar sobre isso mais tarde, no de primeira de hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui há 3 semanas que ia ter um rateio, e hoje tem uma matéria do Igor Siqueira dizendo que o Gustavo Feijó é quase diretor de seleções, mas ele será diretor de seleções, porque isso está combinado desde o início da eleição. Então, coisas que você sabe que vão acontecer e quando você acontece parece uma novidade que a gente já contou aqui de primeira 3 semanas atrás. Gustavo Feijó ia ficar com as seleções, o Flávio Sveiter com as competições, o Samir Chaldi com a responsabilidade de fazer a CBF e a relação do IDP com a CBF Academy. A CBF Academy precisa ser um polo de conhecimento do futebol nesta região do mundo. Precisa. É obrigatório ter uma parceria para fazer funcionar. Não interessa quem vai ganhar dinheiro ou quem não vai ganhar dinheiro. Interessa que funcione. É a mesma coisa da seleção brasileira. A seleção brasileira tem que funcionar. É isso que tem que acontecer. Tem que funcionar. E essa cobrança que tem que haver. Mas não adianta só o Ancelotti chegar, né? São necessárias mudanças estruturais. Mas voltando a falar dessa partida, desse momento de lua de mel, da recepção, da boa recepção que a torcida indica que vai dar aí para o Ancelotti, Hernanzito, a gente sabe que a torcida paulista e paulistana, ela é exigente, né? Então, a gente tem histórico aí de seleções brasileiras que acabaram sendo vaiadas em momentos ruins, enfim.
Como que a gente pode imaginar o comportamento da torcida hoje? Porque é claro que o torcedor brasileiro está cansado, está desgastado, espera mais de uma seleção brasileira, mas a gente imagina uma paciência maior por ser um início de trabalho e por ser Ancelotti, pelo tamanho que ele tem. Como é que você imagina esse comportamento hoje? Vai ser de boa ou, sei lá, primeiro tempo acabou, tá um 0-0, o jogo tá chato, a torcida já pode começar a dar uma chiada? Eu acho que o comportamento da torcida no começo e na entrada dos times, quando chega o Ancelotti, a história que a gente mostrou aí do mosaico, acho que vai ser um ambiente favorável, né? Vai depender muito de como a seleção brasileira vai se comportar dentro de campo e vai ditar o ritmo da torcida. Óbvio que se terminar primeiro tempo 0-0, aquela coisa do Paraguai atacando mais, levando sustos, naturalmente vai ter ali uma vaia, naturalmente vai ter ali, acho que um incômodo da torcida, porque é um pouco, um pouco do perfil do torcedor sul-sudeste de ser um pouco mais crítico, né? Quando a gente vê a seleção brasileira jogar, por exemplo, no norte e no nordeste, é um clima festivo diferente, é uma maneira diferente de se torcer, é mais, entre aspas, um oba-oba. Eu acho que vai depender muito de como a seleção vai jogar. Eu vejo que esse time hoje, a gente vai mostrar aqui prévias, escalações, mudanças, eu acho que ele vai ser um pouco mais ofensivo e acho que ele vai jogar mais no campo de ataque. Acho que ele vai tentar amassar a seleção paraguaia no começo. Então, eu acho que só o ímpeto da seleção jogar para frente, de tentar o resultado logo de cara, eu acho que vai deixar o ambiente um pouco mais leve, um pouco mais festivo. Já pode agradar mais o torcedor. Eu não vejo que, por exemplo, que nem teve aquela cena famosa, anos atrás no Morumbi, das bandeirinhas no gramado. Acho que a gente não vai ver isso. Acho que não chega a tanto. Porque o Ancelotti acho que está dando uma mudada no ambiente, até mesmo com a torcida. Não é só o ambiente da seleção, mas é o ambiente com a torcida. Não vejo que vai ser uma coisa um pouco mais agressiva. Ou pelo menos eu espero. Eu imagino que sim também. Acho que vai ter uma paciência maior por esse novo momento, por ser Ancelotti ali. Aliás, falando nele, no nosso Popstar, vamos ouvir o que Carlo Ancelotti falou ontem sobre o jogo. Também estava ali, né, tentando aprender o português. Não entendeu tudo o que foi falado, mas está se esforçando. Isso aí já é um bom caminho. Vamos ouvir. A presión está aquí, está en todos los sitios del fútbol, porque el fútbol es pasión, es presión, es todo eso. Cuando hay un resultado en juego, obviamente hay la presión. En Brasil aún más, porque es un país muy pasional por el fútbol y muy pasional por su selección. Lo que puedo destacar en estos primeros días es mucha pasión, mucho amor al equipo nacional. Esto es muy importante. Obviamente, cuando hay mucho amor y mucha pasión, aumenta la responsabilidad que tenemos nosotros en el trabajo que tenemos que hacer. Pero tengo mucha confianza porque es un ambiente limpio, sobre todo hablo de la CBF, limpio, serio, competente. Entonces, estamos convencidos que se puede hacer un buen trabajo. Necesitamos el tiempo necesario. Creo que el primer partido ha salido en algunos aspectos muy bien, en otros hay que mejorar. Ojalá podemos ver la mayoría en el partido de mañana, que repito, es un partido muy, muy importante. Ancelotti consciente aí do que tem que melhorar e também da pressão que ele vai encontrar. Você gostou das declarações dele, PVC? Hernan, você ia dizer algo? Não, é exatamente isso da questão do tempo de trabalho e dele ter detectado que o torcedor é muito apaixonado pela seleção. É aquela coisa que o PVC brinca, ninguém liga para a seleção. Mas quando a seleção joga, todo mundo fala. As redes sociais só se fala em seleção. Então, acho que é legal ele ter detectado isso e é importante ele falar, precisamos de tempo. Porque não adianta você hoje ter um 1-0 com um gol aos 45 do segundo tempo e sendo que no intervalo saiu 0-0 e você vaiou o time. Então, eu entendo que não vai ter isso, que não vai ter essa pressão se de repente a seleção não conseguir desenvolver o seu jogo. Mas é importante o Ancelotti falar isso e isso chegar no ouvido do torcedor, que é preciso de tempo, não adianta, é esperar. Tem duas pessoas na coletiva que falam espanholiano. Eu estava vendo, responsabilitar é uma palavra em italiano. Se fosse em espanhol, seria responsabilidade.
Sim. mas ele está respondendo em espanhol, mas ele coloca palavras em italiano. O outro é o Tomer Savoia, também, que vai para a coletiva e ele faz uma pergunta. Em italiano? Não, ele mistura espanhol com italiano, italiano com português, e vai tudo misturado. Mas tá valendo, tá valendo. O Ancelotti falou ontem, boa tarde, falou obrigado e falou brasileiro. Eu gostei dele falar a verdade. E não estou falando aqui que ele falou a verdade o tempo inteiro, porque toda vez que ele foi perguntado, estava no Real Madrid, perguntado pela seleção brasileira, ele não falava, não, estamos aqui negociando. Né? E falou o que podia falar. Ok, ninguém está criticando porque ele não falava a verdade o tempo inteiro. Ele nunca mentiu. Ele deixou de falar questões que ele não podia falar. Foi omitindo à medida do que podia omitir. Mas ontem ele falou a verdade sobre o caso do Gerson. Ele falou que conversou com o Gerson, não foi só sobre a viagem para a Rússia, ele provavelmente falou com o Gerson para explicar por que o Gerson vai sair do time e vai dar o Martinelli no lugar do Gerson. E ele falou sobre o Gerson e falou sobre o Paraguai, sobre a dificuldade que é o jogo contra o Paraguai. E às vezes a gente olha para o jogo contra o Paraguai como se fosse... ficou difícil agora, porque antigamente, 79, o Brasil foi eliminado na semifinal da Copa América pelo Paraguai. Em 53, o Paraguai ganhou a Copa América e o Brasil ficou chupando o dedo. E o Brasil contratou o Flamengo contratou o Freitas Solis, porque o Freitas Solis era campeão da Copa América pelo Paraguai. Num torneio que o Brasil fracassou. O Paraguai acho que tirou o Brasil agora recente também, nos pênaltis, não foi? Tirou os pênaltis em 2011 na Argentina. 2011. Então, assim, você tem histórias de dificuldade contra a seleção paraguaia. Foi aquele jogo que os brasileiros todos perderam Erraram os todos os pênaltis, né? pênaltis. O Elano mandou... Ele escorregou. Foi não, isso. o gramado estava péssimo, a justificativa era que a marca do pênalti não estava feita, mas ali o Brasil perdeu os 3 pênaltis e o Paraguai converteu os deles e o Paraguai foi para a semifinal e depois foi vice-campeão da Copa América contra o Uruguai. Então, assim, não é que é... A gente já viu o Brasil tomar 4-0 do Chile em Copa América da Argentina em 87. Então, antigamente, é engraçado como antigamente pode ser 10 anos atrás ou pode ser 62, né? Porque antigamente o que é? Eu tinha 10 anos de idade quando o Brasil empatou com o Paraguai no Maracanã 2-2 e o Paraguai eliminou o Brasil e foi para a final da Copa América, que era ida e volta. O Paraguai ganhou em Assunção e empatou no Maracanã. Como é que você evita esse tipo de vexame? Trabalhando. E aí, Hernanzito, pensando nessas mudanças que a gente imagina para a seleção brasileira, vamos debater mais sobre a seleção do Paraguai, que vem de um bom momento aí com o técnico Gustavo Alfaro. 9 jogos de invencibilidade, venceu a Argentina, vem de vitória sobre o Uruguai. Não é qualquer time, não. Mas pensando nesse Brasil que vai enfrentar aí a seleção paraguaia, a gente imagina 3 mudanças, uma volta natural do Rafinha, que estava suspenso na última partida contra o Equador, no lugar do Estevão. O Ancelotti já sinalizou o Matheus Cunha no lugar do Richarlison, que foi titular nesse primeiro jogo, mas não teve uma boa atuação. E aí, a que mais chamou a atenção, o que mais, pelo menos, estava fora dos planos e que vem se desenhando, é o Martinelli no lugar do Gerson. Você imagina que seja isso para logo mais? Imagino que sim, e é importante a gente falar que é da característica dos jogadores, né? Você tem o Rafinha, que é um jogador que vem de trás, mas também chega à frente como um finalizador, como um jogador de área. A mesma coisa do Matheus Cunha, que tem se desenvolvido até como meio-campista, meia-atacante, jogando no Wolverhampton. E agora vai jogar no United. Mas, assim, me chama a atenção, porque ele não deixa de preencher o meio-campo com a saída do Gerson. Ele ganha ainda mais força pelo lado e por dentro com o Martinelli e poder de finalização. Gosto das alterações. Acho que a seleção vai ficar mais ofensiva. Acho que vai ter mais, ou pelo menos vai tentar ter mais o controle da bola. Que acho que jogando em casa vai ter esse domínio. Então, eu acho que essas mudanças são mudanças importantes e são mudanças pensando no adversário. Você percebe que a comissão técnica olhou e estudou bem a seleção paraguaia, que é uma boa seleção. O Alfaro é muito bom treinador argentino. Inclusive teve na mira do Vasco tempos atrás e acabou recusando e foi para o Paraguai. Mas é um trabalho muito bom e é um trabalho de reconstrução também na seleção. Você imagina uma seleção mais móvel também, um meio de campo mais, um ataque, mais um setor ofensivo mais reforçado e um meio de campo que
um ataque que se movimente mais, PVC? Eu acho que o Matheus Cunha dá mais posse de bola porque sai mais da área, coordena mais, segura mais os zagueiros. Mas precisa ter alguém que finalize. O Matheus Cunha não vai ser falso centroavante, ele vai ser centroavante. É que é um centroavante de outra característica. Jogar de costas, Richarlison. né? Jogar de costas. Porque você vai ter um time, em teoria, o Paraguai vai se defender e o Brasil vai precisar ter circulação de bola com rapidez. Outro dia eu levei uma bronca razoavelmente justa, porque eu falei que não era velocidade, era rapidez. Mas eu deixei claro que são sinônimos. Você tomou bronca de quem? Conta. Não é uma bronca. Não pode falar? Eu fiquei mais curioso por isso do que saber qual foi Depois a eu te bronca. conto. De uma fonte. Porque assim, Não, a pessoa te corrigiu porque não é velocidade e rapidez? é porque eu Chata tentei essa fazer. pessoa aí, PVC. Não sei quem foi, mas... Foi chata. Foi chata, não foi não, Ana? Exigente. Exigente. Vamos Porque eu tô Como eu não dizendo, sei quem é, vamos falar exigente. É. Todo respeito a essa pessoa. eu deixei claro que rapidez e velocidade são sinônimos, mas eu fiz a diferença que eu queria fazer. Quando você tem um time que você atrai e quer contra-atacar, você precisa de quê? Velocidade. Então você usa o Vinícius Júnior para, com a velocidade dele, entrar na defesa, saindo da defesa com muita velocidade para chegar na frente. Quando você tem um adversário que se planta defensivamente e você tem a obrigação de circular a bola, você não precisa ter um jogador veloz, porque não tem espaço para essa velocidade. Você precisa de rapidez na troca de passes. É essa a diferença que eu faço. Eu posso usar a mesma palavra, não vai estar errado. Entendi a diferença. Mas a diferença Velocidade é o tempo que você gasta de um ponto a outro. de um ponto a outro. Rapidez é como você se Como movimenta. você Mais troca a bola o passe. correndo do que o jogador. Exatamente, porque o jogador vai ter que Essa ocupar pessoa a foi posição. maravilhosa, agora eu tô culpada. Pessoa, você foi maravilhosa. Por dar bronca no PVC. Mas, entendeu? Eu estava fazendo a diferença. O que o Brasil precisa hoje não é de velocidade. Embora sejam sinônimos ou quase, o que o Brasil precisa hoje é de rapidez. Precisa de rapidez na troca de passes, no movimento da bola, para o jogador que chega para marcar já não está mais comigo. É esse o ponto, é disso que precisa. Fazer a bola circular com muita rapidez. E aí ter a profundidade, ter a capacidade de se infiltrar com o passe certo no espaço vazio. É disso que a seleção brasileira precisa. Vai ter um ingrediente bom para isso, que é o gramado de Itaquera. Que é um gramado com muita... É baixo, é leve, dá a possibilidade de você movimentar a bola com rapidez. Mas é disso que precisa. Se você vacilar num erro de passe, apressar o jogo demais, erra o passe e toma um contra-ataque. E aí vem a velocidade do Paraguai, para sair da defesa para o ataque. Perfeito.